o Senhor Deus tomou, ou pegou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Estamos no ano do cuidado. A liderança dessa igreja, em oração, em dezembro, planejou todo o conteúdo litúrgico desse ano de 2020. Orientados por Deus, chegamos à conclusão de que Deus gostaria de tratar com a igreja nesse ano na temática do cuidado. O ano passado nós trabalhamos a hospitalidade, a filoxenia, o amor ao que é diferente, estranho, estrangeiro, no ato de receber bem, a hospitalidade. E aí o entendimento foi que depois de receber bem, precisamos cuidar bem. Então esse ano vamos trabalhar o cuidado. E aí durante todos os meses, essa palavra vai aparecer no tema do mês. O mês passado, por ocasião das férias pastorais, o povo tem que se virar sem o pastor, então o tema foi cuidando uns dos outros. E aí tivemos aqui muitas pregações abençoadas, e a turma pregou aí, o Igor, o Abner, o Jonas, o Fernando, o irmão Natan, e foi uma bênção, sobre o cuidado que devemos ter uns com os outros, na dinâmica do amor, do evangelho, e de sermos cristãos de fato, cuidando uns dos outros. Aliás, alguém já disse que a expressão que mais denota a igreja no Novo Testamento é uns aos outros. E aí em fevereiro nós temos o carnaval, essa festa da carne, que numa ótica espiritual, não é só em fevereiro que ela acontece. Numa ótica cronológica, calendarológica, é em fevereiro. Mas numa perspectiva espiritual, carnaval, carnes vales, a origem da festa, lá na Europa, e uns dizem que foi na França, outros dizem que foi em Roma, não importa. Era uma festa da carne mesmo, o festival da carne. Por isso que a quarta-feira é de cinzas, porque o que é que sobra depois de um grande churrasco? Então a ideia é, eles, por conta do calendário litúrgico da igreja romana, sabiam que naquela data, por causa lá da lua e etc, 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 solstício, calendário, sei lá mais o quê, eles iam entrar no período da quaresma, 40 dias sem comer carne. Uma prática, ok. Então o que eles faziam? Porque a gente é assim, né? Sabe que vai ter falta de um negócio, aí quer ter muito. Como alguém já disse de forma muito sábia, né? Todo excesso esconde uma falta. Ou como minha mãe dizia, dia de muito é véspera de nada. Então, a turma sabia que ia ficar 40 dias sem poder comer carne, então eles pegavam os 7 dias antes da quaresma e enchiam o pandu de carne. Uma semana de churrasco. E aí na quarta-feira sobravam as cinzas, aí eles ficavam tomando engove, sonrisal, sal de fruta, e digerindo aquela carne toda,
E aí, da quinta-feira em diante, começava os 40 dias de jejum. Aí isso foi progredindo, veio para o Brasil, virou essa bagunça aí, e nós então queremos fugir da festa da carne, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, já nos alertou que importa para nós sermos cheios do Espírito, e assim conseguiremos vencer a batalha contra as obras da carne, que simboliza aí a nossa natureza pecaminosa, o nosso desejo incessante, a nossa inclinação para o pecado. E aí, por conta do carnaval, nós resolvemos então tratar esse mês de fevereiro com esse tema, cuidado. Estamos no ano do cuidado. Então, em fevereiro, cuidado com a festa da carne. Mas ficar fora da festa do carnaval, não se corromper, não ir para o bloco, não encher a cara, não fazer as coisas que desagradam a Deus naquele período ali da festividade do carnaval, eu acho, sinceramente, até fácil. É fácil. A gente vai para um retiro, a gente sei que e tal, a gente dá as nossas artimanhas, e não foi no carnaval. Mas e aí durante o ano? Quando a gente mente, quando a gente comete uma maledicência, quando a gente faz uma fofoca, quando a gente cria grupinhos, dissensões, facções, quando a gente age com raiva, a lista das obras da carne é grande. E está o tempo inteiro ali latente e latejando para que a gente cometa. De forma que o crente, espiritualmente falando, precisa estar atento com o carnaval o ano inteiro. Porque a festa da carne está o tempo inteiro ali, nos oferecendo oportunidades para pecarmos e assim darmos ocasião à carne que leva à morte. Portanto, cuidado. E aí, domingo passado, nós aprendemos então como ter cuidado com as murmurações. Porque a gente reclama de tudo e reclama demais. E isso nos atrapalha. Quinta-feira passada nós vimos que temos que ter cuidado com as proibições. Uma reflexão a partir desse mesmo texto, que depois desembocou lá em Romanos 3 e Romanos 6, nos orientando de que quando Deus dá uma proibição para a gente, Ele não está querendo ser um Deus estraga prazeres. É como a mãe de uma criança que proíbe ela de chegar perto do fogão. Ai, mas o fogão é tão legal, tem uns botãozinhos para apertar. A criança quer mexer no fogão, mas a mãe que tem mais sabedoria sabe que o fogão é perigoso. Então ela proíbe, aqui não. Como um pai que dá um solavanco num menino, quando percebe que ele vai enfiar o dedinho na tomada. Que ele sabe que ali machuca. A criança não sabe, mas o pai sabe. Portanto, quando Deus dá uma proibição para a gente, Ele quer nos proteger. Todas as proibições que Deus deu no deserto para o povo, era para proteger o povo. Todas. Tudo está relacionado com a proteção e o cuidado de Deus na vida do seu povo. Quer ver um exemplo? Por que é que Deus, no deserto, mandou que circuncidasse os meninos? Sabe o que é circuncisão, né? O órgão genital masculino tem o prepúcio, então corta-se em formato de aliança, e era o símbolo da aliança, redondo, e tira aquela pele que fica sobre a glande, e esse é o processo de circuncisão. Ou, quando inflama, a cirurgia, damos o nome popular de fimose. Por que é que Deus dá esse mandamento? Ai, tadinho dos meninos, né? E lá não era com anestesia, na Unimed, né? Tudo bonitinho com ar-condicionado, não. Puxava o biquinho da chaleira e o sacerdote amolava uma pedra assim, e tá!
Que Deus malvado, sádico é esse que manda cortar o biquinho da chaleira dos meninos? Por quê? No deserto tem chuveiro? Deserto tem sabonete? Sabonete íntimo? Então como é que higieniza? Quem é mãe de menino sabe como é que fica lá. O menino sai um dia inteiro brincando. Saiu limpinho, brilhando. Quando volta, abre, é queijo puro. E minha mãe botava medo na gente. Lá em casa só tem menino. E minha mãe, mestre em educação sexual. Então o negócio para nós era apertado. E ela botava medo na gente. Vai tomar banho. E lava o biquinho da chaleira. Senão vai dar queijo. E de noite os ratos vão vir comer o queijo, você vai ver. Aí a gente ficava, ai meu Deus. Então tem que lavar. Por que é que Deus manda fazer a circuncisão? Para proteger o órgão genital masculino. Porque Ele sabia que aquela geração que saiu do Egito não chegaria em Canaã, morreria no deserto. Ou eles faziam filhos no deserto, ou não teria povo para habitar em Canaã. Então não pode estragar o órgão do cara que faz o filho. E duraria o processo 40 anos. Por que mandou cortar dos menininhos, pastor? Porque 40 anos depois, os que eram menininhos, eram os pais de família que estavam entrando em Canaã. Aí Deus falou, no sábado não trabalha. Ah, esse Deus está querendo acabar com a gente, está vendo? Agora que eu ia bater minha meta, vou perder 4 ou 5 dias no mês. Não pode trabalhar mais no sábado. O que é isso? Ah, não, esse Deus é um estraga-prazer. Eu gosto tanto de trabalhar, estou produzindo tanto. Por que Ele vai tirar um dia da nossa semana? Porque se não descansar, produz menos. Produz menos durante o processo de produção, porque você está cansado, então você cai o rendimento na produção, e produz menos em longo prazo, porque quanto mais você trabalha e menos você descansa, você vai atraindo as chamadas doenças psicossomáticas, que junta da mente com o corpo e vira uma lenha, e aí o cara tem que aposentar mais cedo, porque ele não descansou corretamente. Então ele não produz a 100% enquanto está trabalhando e para de trabalhar mais cedo. Por quê? Porque não descansou, pifou a máquina. Aí Deus fala, lá no Egito vocês trabalhavam todo dia, mas no Egito vocês eram escravos. Agora vocês não são escravos, vocês são o meu povo, que eu quero que seja abençoado. Então tira um dia na semana e não trabalhe. Porque Deus que nos fez, sabe que se nós não descansarmos, a gente pifa. Portanto, toda vez que Deus dá uma proibição, é para nos proteger. Cuidado com as proibições que Deus nos coloca. Elas não são estraga-prazeres, elas são uma cerca para nos impedir de cair no abismo. E hoje nós vamos ver, a partir do mesmo texto, mas ao invés de linkar com Romanos, para falar das proibições, eu quero linkar com Jesus, com a tentação de Jesus. E aí eu quero dizer para você, cuidado com as tentações. Cuidado com as tentações. Porque o que aconteceu aqui no decorrer desses versículos que nós lemos, é que Eva foi tentada pelo diabo, ali naquela serpente, e você sabe que os espíritos imundos, malignos, caídos, têm esse poder de tomar posse de corpos físicos. Você se lembra que Jesus tirou aquela legião do rapaz e entrou numa manada de porcos? Portanto, eles têm sim capacidade de possuir corpos, até mesmo de animais. E aí, Eva caiu na tentação. Ofereceu para o Adão e ele caiu na tentação. E por conta dessa queda, nós estamos caídos até hoje.
Como disse o apóstolo Paulo: quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou. O bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, está sempre diante de mim. Mas o salário do pecado é a morte. E onde está, ó morte, a tua vitória? Uma vez que o nosso Senhor venceu a morte e ressuscitou, nós também, pela fé e unidos com Ele em seu Espírito, ressuscitamos em Espírito. Ele nos deu uma nova vida. E por esta nova vida, e guiados por esse Espírito, temos vitória sobre o pecado e sobre a morte. É possível viver resistindo às tentações. Basta imitar aquele ser humano que conseguiu resisti-las. Qual é o único ser humano que resistiu às tentações? Mateus capítulo 4. Se você quiser abrir bem, se não quiser, tranquilo, pode acompanhar, eu vou ler. Estou lendo na Nova Almeida atualizada. Quem sabe a história, dá um sorriso. Quem não sabe, depois me pergunta. Mateus capítulo 4. A seguir do quê? Ele acabou de ser batizado. Acabou de ser batizado. Chegou lá no Jordão e o primo dele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele foi batizado e saiu do rio Jordão. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus o impeliu. A palavra original é soprou um vento. Sabe quando você deixa uma folha e um vento sopra e a folha vai sempre na direção do vento? Isso, na ideia do grego, é o verbo impelir, é empurrar sem encostar. Sabe o empurrar sem encostar? Pela força de um vento, na inércia, assim, a coisa vai indo, mas sem encostar. Isso que é impelir. Então o Espírito sendo um vento, e aí o Mateus aqui tira a onda, porque ele faz esse jogo de palavras. Porque o Espírito, no hebraico é o ruá, que é o ar em movimento, e no grego é o pneuma, que é também o vento. Então a ideia é, o vento ventou, sabe? O vento empurrou Jesus, sem encostar nele. Vai para o deserto. Você já viveu essa experiência? De ser empurrado para um lugar que você não quer, mas você tem convicção que é Deus que está te empurrando, e mesmo que seja desértico, você vai com um sorriso no rosto, porque é melhor ser empurrado por Deus do que tomar a frente dele. Eu não quero isso. Vai ser tenso, vai ser difícil. Ai meu Deus, misericórdia. Mas quando você tem convicção que é o Espírito de Deus que está te empurrando, você vai de boa. O chicote estala, mas quando é Ele que sopra, Ele providencia tudo. Ele cuida de tudo. Ele nos guarda, Ele nos livra, e Ele vai soprando o seu vento e fazendo a sua vontade. Aleluia. E aí o texto diz que ele foi empurrado pelo Espírito para o deserto com um objetivo. Olha que doideira. Eu disse na quinta-feira que, primeiro tópico da mensagem, baseado em Gênesis 2:15, foi Deus, né? E Deus pegou Adão e o colocou no Éden. Poxa vida, mas Deus não sabia que ali no Éden ele iria ser tentado e ia cair? Sabia, ele é onisciente, presciente, sabe tudo, sabe antes. Então por que ele fez? Porque às vezes ele tem um propósito de levar a gente para o lugar onde a gente vai ser exprimido mesmo. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer, com quem ele quer. Ele é Deus. E aí, o objetivo era para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites. O hebreu tem esse costume de contar o tempo em dia e noite. Já te expliquei, né? O dia tem 12 horas, de 6 da manhã até 6 da tarde. A noite tem 12 horas, de 6 da noite até 6 da manhã. O dia dividido em 4 períodos de oração,
9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, e às 18, encerrando o dia, e a noite dividida em 4 vigílias, de 6 a 18 às 21, a primeira vigília da noite, até às 24 horas, segunda, até às 3 da manhã, a terceira vigília da noite, até 6 da manhã, a quarta. Por isso que você vai lendo a Bíblia, às vezes, ao cair a terceira vigília da noite, nananana, quer dizer, aquilo foi entre meia-noite e 3 horas da manhã. É assim que conta. A hora nona, Pedro e João subiam ao templo, o que está dizendo? 3 da tarde, na hora da oração. Então, o judeu conta o tempo desse jeito. O que ele está querendo dizer aqui é que ele ficou 40 dias mesmo, de 24 horas. Mais de um mês sem comer, sem beber, no deserto. Não era na beira do rio, no fresquinho. Era no calor, na areia, no incômodo, no deserto, sozinho. Então, o tentador, porque quando nós somos empurrados por Deus, pela vontade de Deus, e estamos fragilizados, o próximo personagem da história é o tentador. Porque ele não pode ver a gente fragilizado. Porque ele sabe que aquele deserto é propósito de Deus. Ele sabe que aquele momento é propósito de Deus. Ele sabe que a gente só está naquilo ali porque Deus tem um grande ministério. Aí ele quer tentar atrapalhar. Por isso que ele aparece. Ele fala, opa, ele está fragilizado. 40 dias sem comer, sem beber. É agora que eu pego ele. Porque ele tem algo precioso e importantíssimo para fazer daquele evento em diante. Então o diabo fica tentando minar o tempo inteiro. Porque ele sabe que quando nós somos impelidos pelo Espírito de Deus, passamos pelas provações, pela vontade de Deus, ele vem com as tentações. Porque tem diferença, tá, irmão? Provação é uma coisa, tentação é outra. Provação são os ambientes inóspitos que Deus nos coloca para refinar-nos e nos fazer reluzente com a sua glória. Tentação é a provocação do inimigo e uma proposta mediante uma fraqueza de nosso caráter. Aí o diabo acha que por Jesus estar fraco no seu corpo, ele também está fraco no seu espírito. E aí ele vem com a primeira estratégia, que é colocar um ponto de interrogação na nossa cabeça. Olha aí, ó. Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Percebe que ele coloca uma dúvida? Se você é crente mesmo, então por que você está falando desse jeito? Se você é crente mesmo, então por que você está com essa situação aí na sua vida errada? Se você é líder mesmo, por que você vive tal coisa? Se você é vocacionado mesmo, por que não sei o quê? Se quando nós estamos fragilizados, mas a vontade de Deus é o que nos empurra e nos mantém. Ele sempre vem com um si para a gente, sempre uma dúvida. Você é mesmo? Você está com fome, né, cara? 40 dias já, eu sei que você está com fome. Olha essas pedras aí, imagina o pãozão que não dá essa pedra, hein? Se você é mesmo, então faz virar um pão. Porque se você é, você tem poder para isso. O curioso é que no capítulo 3, aliás, o capítulo 3 para você está para cá, né? Minha mente. Um dia eu aprendo. No capítulo 3, Jesus tinha sido batizado. E o que aconteceu? Logo depois que ele foi batizado, a pomba está ali para não te deixar esquecer. No batistério tem a pomba. Por quê? Porque assim que ele saiu da água, uma figura, como uma pomba, e dos céus ouviu-se uma voz que dizia: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu tenho prazer nesse menino. Oh, menino bom. Ele nem precisava batizar, porque ele não tem pecado. Mas como ele sabe que eu vou computar todos os pecados de todo mundo nas costas dele, então ele já está batizando pelos pecados de todo mundo.
Menino bom, esse é meu filho, hein? Aí agora vem o tentador e diz: se você é o filho, será que é mesmo? Ei, quando você estiver no meio de uma tentação, e o diabo quiser colocar dúvida na sua cabeça, lembre-se do que Deus diz a seu respeito: você é meu filho amado em quem me comprazo. A identidade de Jesus não dependia do que o diabo falava dele, dependia do que Deus falou dele. Deus diz que eu sou filho, não preciso provar nada para ninguém, porque a minha identidade não vem mediante uma evidência externa, vem mediante uma convicção interna. Eu tenho certeza, eu sei que eu sou filho de Deus. Vá para lá, cabeça rachada. Você sabe por que o apelido dele é cabeça rachada, né? Porque a Bíblia diz que o fim dele já está definido, e o nosso Senhor Jesus, na sua vinda e na sua glória, esmagará a cabeça com o seu calcanhar. Então ele é o cabeça rachada. Irmãos, fica tranquilo, tá? Eu li a última página da Bíblia. Tudo vai acabar bem. E aí, como que Jesus responde à primeira tentação, que está ligado ao prazer, que está ligado à comida, que está ligado à necessidade física, fisiológica? Ele está com fome. Porque o tentador usa das nossas fraquezas fisiológicas também. Como é que Jesus responde? Está escrito. O ser humano, nessa versão nova, Almeida atualizada. Quem está entendendo está rindo, quem não está rindo é porque não está entendendo. Bem feito não ter vindo domingo passado. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está citando um versículo da Bíblia, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Então como é que a gente bota o tentador para correr? Conhecendo as Escrituras. Conhecendo o que é que Deus diz a nosso respeito nas Escrituras. Quando ele achar uma fraqueza em você, e vier tentando colocar dúvida na sua cabeça, responda a ele o que Deus diz a seu respeito, citando as Escrituras. Cuidado com as tentações. E nós só podemos vencê-las com a Escritura na ponta dos lábios. Depois ele continua, em segundo lugar ele diz: então, você não está com fome não, né? Então vem comigo aqui, vamos até Jerusalém. E aí diz o texto que ele pegou Jesus e subiu lá no pináculo do templo, o ponto mais alto, lá em cima. E aí ele vira para Jesus e: se você é o Filho de Deus, porque ele é insistente, o miserável. Ele já tomou uma pancada, mas ele insiste. Por isso que nós temos que ser perseverantes nas tentações, porque ele não desiste. Se você desistir, você perde. Não desista, porque ele não vai desistir. Você tem que insistir. E aí ele veio uma segunda vez. Se você então pula. Aí agora ele quer atacar uma outra fragilidade humana, que é a fama ou o reconhecimento, a autoridade, a moral. Ele já atacou os prazeres humanos, que barra sexualidade, é uma fragilidade humana. Agora ele ataca a outra fragilidade humana, a busca por reconhecimento e fama e notoriedade. Você está no templo de Jerusalém. Olha quanta gente nessa cidade vai ver você pulando daqui. E já que você quer falar de Bíblia, então deixa eu falar de Bíblia com você. Ele dará ordem aos anjos a seu respeito. Porque o miserável, quando quer tentar a gente, ele usa até da palavra de Deus. E aí ele cita um salmo, um versículo, né, de salmo, se eu não me engano, 91, verso 12. E aí ele vira: dará ordem aos anjos ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Ele cita o miserável, cita um salmo, e fala: vai Jesus, pula daí, os anjos vão vir e vão te segurar, você vai ser famoso, imediatamente vão crer que você é o Filho de Deus. Aí Jesus vira para ele e cita um outro versículo, né?
Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Preciso colocar o meu Deus à prova. Eu sei que eu sou filho, amado, e Ele tem prazer em mim. Preciso pular, não? Não pegou na carne, na fragilidade fisiológica. Não pegou na alma, não pegou na necessidade emocional de ser reconhecido e de ter notoriedade. Aí agora ele vai na última área, que só tem essas 3 áreas. Se não pega em uma, pega em outra, ou pega logo em todas. O diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória de todos os reinos. E disse: tudo isso lhe darei, se prostrado me adorares. Já falei e vou repetir. Sabe qual é o problema da teologia da prosperidade? É que ela bota na boca de Deus uma frase que saiu da boca do diabo. Tudo te darei se prostrado me adorares. Foi Deus que disse isso, não, irmãos. Foi o diabo. E Jesus lhe respondeu: sai fora, rapaz. Adore o Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 6,13. E somente a Ele prestarás culto. A Bíblia diz, versículo 11: com isto, o diabo deixou Jesus, e vieram anjos e o serviram. Cuidado com as tentações. Ele é astuto. Ele vai se aproveitar de um momento de fraqueza. Ele vai se aproveitar porque ele sabe que é Deus que está te empurrando, e Deus tem algo na sua vida, e tem algo no seu futuro que vai ser extraordinário, então ele quer impedir. Aí ele aproveita de um momento de fraqueza e vai te tentar na área fisiológica. Ali na área do prazer / sexualidade. Na comida, na bebida, no uso de algum componente químico, alguma coisa ele vai te pegar. Uma Coca-Cola. Se ele não conseguir, ele vai tentar na segunda área, da fama, do reconhecimento, da notoriedade. Pula daí, que todo mundo te segura. Aí ele vai te oferecer coisas que você vai pensar: agora eu vou ter moral, agora eu vou ter autoridade, agora eu vou ser reconhecido. Cuidado, é uma cilada. E aí, se ele não conseguir, ele tenta na última área, o dinheiro / poder. Te dou todos os reinos. Ou ele pega no prazer / sexualidade, ou ele pega na fama / reconhecimento, ou ele pega no dinheiro / poder. Ele só tem essas 3 pegas. E ele tentou com Jesus. Fez com Eva, funcionou. Aí ele achou: opa, deu certo com Adão, vai dar certo com Jesus. Porque o Adão também é filho de Deus, criado por Deus, sem pecado. E deu certo. Esse aqui é criado por Deus, esse é o unigênito de Deus, sem pecado. Vai dar certo de novo. Só que não. E o curioso é que, às vezes, a gente acha que tem direito de ceder às tentações por causa das provações. Mas é muito difícil. Se você vivesse a minha vida, você ia ver que eu não tive escolha. Eu só tinha como cair mesmo, porque olha, foi demais. Demais é sua desculpa. Adão pecou no paraíso e Jesus obedeceu no deserto. Não é o lugar, não é o contexto, não é o que está do lado de fora, é o que você tem do lado de dentro que vai determinar se você vai vencer ou fracassar nas tentações. Não importa o que está acontecendo do lado de fora, não importa o que está todo mundo fazendo, não importa que está todo mundo se dando bem, não importa que os ímpios estão prosperando.
Não importa, eu não cederei às tentações, porque eu sei que depois de vencê-la, Deus tem um ministério glorioso. E pode fazer algo extraordinário através de mim. Assim como Ele fez com o Filho dEle. Expulsou demônios, salvou pessoas e fez um monte de coisa para que o nome do Senhor fosse glorificado. Eu não vou ceder às tentações, porque quando eu fracasso numa tentação, eu impeço que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. Então eu vou obedecer, mesmo que em meio ao deserto, às vezes passando fome, às vezes sentindo calor, e Ele oferece o prato de comida, eu não quero miserável. E Ele oferece a fama e o reconhecimento, eu não quero. Ele oferece o dinheiro e o poder, eu não quero, porque isso me impede de glorificar ao Senhor. Eu quero ficar simples, descalço no deserto, comendo vento, porque o Espírito de Deus é um vento. E a gente acha que precisa das coisas para poder viver. Eu preciso disso. Precisa nada, você precisa do Senhor. Fique firme, mesmo em meio ao deserto, mesmo com jejum. Pastor, mas todo mundo se dá bem, e eu estou esperando aqui, já tem uns 40 anos que eu não me dei bem ainda. Fique firme. Firme, constante e abundante. O Senhor tem algo para nós. O Senhor quer fazer algo extraordinário através de nós. E nós temos impedido, porque temos sucumbido diante das tentações. Mas nós aprendemos nessa noite. E a partir de hoje, tomaremos cuidado com as tentações. E eu aprendi que Ele só vai me pegar numa dessas 3 áreas. Então eu vou me blindar. Eu vou me blindar. O meu prazer está no Senhor. Nada pode me dar mais prazer do que o Senhor, senão eu caio nessa área da tentação. O meu reconhecimento está no Senhor. Eu sou um filho de Deus, amado por Ele. Essa é a minha identidade. Pode fazer o que quiser, pode me oferecer o que quiser. Ser um filho de Deus me basta, eu não preciso de ser mais do que isso. E pode me oferecer toda a riqueza do mundo, porque nem todo o dinheiro do mundo pode comprar a vida eterna que eu tenho em Cristo. Então eu não vou ceder à artimanha do dinheiro ou do poder, porque o meu Rei manda sobre o universo, lavando os pés dos seus discípulos.